Você entrou no seu processo e viu que lá está escrito assim: julgada procedente a ação, julgada improcedente a ação ou julgada procedente em parte a ação. E aí, o que é que isso significa? Bom, eu vou adiantar a resposta, mas tem alguns detalhezinhos que você precisa saber que eu vou explicar no decorrer do vídeo. O detalhe mais importante, é claro, vai acabar ficando pro final do vídeo, né? Mas assim, basicamente, quando está escrito qualquer desses termos aqui no seu processo, significa que esse processo já tem uma sentença, ou seja, o processo terminou em primeiro grau, né? E quando está escrito julgada procedente, quer dizer que quem entrou com a ação, no caso se foi você que entrou com a ação, você é o autor da ação, quer dizer que você ganhou a ação. Se estiver escrito improcedente, quer dizer que você perdeu a ação. E se estiver escrito procedente em parte, quer dizer que você ganhou, mas não tudo, né? Mas não tudo. Muito bem. Veja, eu vou agora explicar os detalhes que você precisa saber para entender direito o que isso significa no seu processo, no seu caso específico, né? Quando você entra com o processo, existe uma linha do tempo que tem que ser seguida nesse processo, tá? Tem uma certa quantidade de atos que vão precisar ocorrer no seu processo. Então, o seu advogado, quando você entrar com o processo, ele vai apresentar uma petição inicial. É um documento no qual ele vai contar para o juiz a sua história, vai falar, olha, por exemplo, a pessoa... Vamos pegar uma ação que a gente tem muito aqui, ação de... esse exemplo é bom porque vai dar para entender todo o contexto, tá? Você tem um plano de saúde, é só um exemplo, isso vai servir para todo tipo de caso, né? Mas você tem um plano de saúde, você descobriu que está doente e que precisa de um medicamento caríssimo, tá? Esse medicamento custa 30 mil reais por mês o que você vai gastar, né? Muito caro. Aí você pede para o plano de saúde pagar, o plano de saúde fala, não, esse medicamento a gente não paga. Aí você procura um advogado especialista, como a gente tem aqui no escritório em planos de saúde, ele vai falar, não, esse remédio tem que cobrir sim, é obrigatório cobrir esse remédio. Então o advogado vai entrar com essa petição inicial falando, olha, o cliente tem o plano de saúde, ele precisa desse remédio e estão negando. Eu quero que o plano de saúde pague para ele, né? Isso é uma petição inicial, vai contar a história e dizer qual é o pedido. Vai então ser enviada uma carta, que a gente chama de citação, tá? Para o plano de saúde. Essa carta vai falar ao plano de saúde, você está sendo processado, você quer se defender? E aí o plano de saúde vai apresentar uma defesa chamada contestação. Apresentada essa defesa chamada contestação, vai vir a terceira peça do processo. Seu advogado vai ser chamado para apresentar a réplica, que é uma peça na qual ele vai falar, ó, essa defesa aí não tem nada a ver, tá tudo errado, eles estão dizendo que não precisam pagar o medicamento, mas precisa pagar sim, reafirmo aquilo que eu disse na inicial. E aí vem a fase de produção de provas, em que as partes vão dizer se tem que produzir alguma prova, se tem que ouvir alguma testemunha de alguma coisa. Nesse tipo de ação, por exemplo, não tem, mas geralmente em ações de divórcio litigioso, ações em que alguém xingou alguém na rua de batida do carro, às vezes você tem que produzir provas, como por exemplo, ouvir testemunhas, né? Mas na ação de medicamento geralmente não tem, ou quando tem essa fase aqui, é uma coisa mais complicada, que chama natijus, não importa pro que você quer entender aqui, tá? O que você tem que entender é que, produzidas essas provas que faltam, ou observando que não há que se produzir provas, sai uma coisa chamada sentença, tá? Essa sentença é onde o juiz vai dar a decisão final. Ele vai dizer, olha, fulano xingou ciclano, então tem que pagar uma indenização de 10 mil. O juiz vai dizer, olha, você... deixa eu ver outro tipo de processo. Seu nome foi negativado indevidamente, então tem que tirar seu nome da Serasa e te pagar 10 mil de indenização. Ou no caso do medicamento, a gente vai ter algumas possibilidades também, né? E aí, aqui é onde você vai entender qual a diferença desses três aqui, né? Vamos supor que chegou aqui na sentença, o juiz olhou e falou, olha, realmente o plano de saúde está certo. Nesse caso, esse remédio aqui, ele é um remédio que não tem comprovação científica pela Anvisa. O advogado, quando, e não é registrado na Anvisa, o advogado, quando foi entrar com o processo, não prestou atenção, ele instruiu mal o cliente dele. Então eu dou pela
em procedência, ou seja, o plano de saúde não é obrigado a pagar esse remédio, né? Agora, por outro lado, você contratou um advogado aqui da LS Advogados que é especializado ao máximo nesse tipo de ação, e o seu advogado foi lá e mostrou que esse medicamento tem comprovação científica, ele é registrado na Anvisa, e por isso você obteve uma procedência. Você vai abrir lá o seu processo e vai estar escrito julgada procedente a ação. Por quê? Porque o juiz decidiu que sim, o medicamento tem que ser pago pelo plano de saúde, logo sentença de procedência. Mas imagina o seguinte, o seu advogado entrou com essa ação falando, olha, eu quero que o plano de saúde pague o medicamento e fora isso, meu cliente sofreu muito. Ele sofreu muito pela negativa, porque ele está preocupado, ele não sabe se vai conseguir se curar da doença. Por isso, além de pagar todo mês esses 30 mil aqui do preço da medicação, eu também quero 10 mil reais de dano moral para o meu cliente. É uma indenização, ele vai ganhar ainda mais 10 mil para aliviar essa dor no coração dele. Só que esse juiz aqui, ele é um juiz que ele já não gosta muito de consumidor, não gosta de beneficiário de plano de saúde, ele deu o remédio porque não tinha que escapar, mas o dano moral, ele vai falar, não, dano moral não dou. É o preço do remédio e acabou, não vai ganhar mais nada. O que é isso? É uma procedência em parte ou parcialmente procedente essa sentença. Você ganhou um pedido, que é o pedido de cobertura do medicamento, que é o que a gente chama de obrigação de fazer, né, ou cominatória, mas você perdeu a indenização por danos morais. Logo, você teve uma procedência em parte. Então, quando você for analisar aí o seu processo, você vai ter que entender o que exatamente foi pedido para saber o que representa quando está escrito procedente em parte, né? Lembrando que é o seguinte, os juízes nem sempre tratam isso aqui da maneira mais correta, tá? Então não se assuste, converse com o seu advogado depois de ver a sentença, porque direto a gente vê aqui, a gente abre o processo, tá lá, improcedente. Né? Você fala, nossa, perdi esse processo. Você como advogado fala, pô, esse aqui eu tinha certeza que eu ia ganhar. Aí você abre a sentença toda te dando tudo que você pediu. Só que eles anotam errado no sistema. Ou às vezes você pediu, vamos pegar de novo o mesmo caso que fica fácil para ilustrar. A gente pediu para pagar os 30 mil por mês do tratamento, do remédio, do medicamento, né? E fora isso, a gente pediu 10 mil de dano moral. Aí o que ocorre? Dano moral. O que ocorre? Você ganhou o tratamento, o juiz condenou o plano de saúde a pagar o tratamento e também te deu dano moral. Só que ao invés de 10, ele deu só 9, né? 1.000 a menos do que você pediu. Cara, você ganhou basicamente tudo nesse processo, né? Só o dano moral que foi um pouquinho menor. E ainda assim vai aparecer lá o quê? Procedente em parte, né? Porque o juiz vai entender que o fato de ter ganho um pouco menos de dano moral do que o que você queria é suficiente para não ser uma procedência completa e ser uma procedência em parte. Então, assim, quando você vê no seu processo essas expressões, não se assuste, nem fique feliz rápido demais, converse com o seu advogado para ter certeza do que é que elas significam, porque nem sempre significa exatamente aquilo que está sendo indicado, tá? Então é isso, basicamente. Eu agradeço a atenção, espero que a gente tenha conseguido te ajudar aí. Até a próxima.